comprimento de uma peça de tecido é de 42 metros. Quantos pedaços de 3/4 de metro conseguirei cortar dessa peça? Bom, primeira coisa que a gente precisa de pensar aí é o seguinte. Se eu quero 3/4 de metro, significa que eu peguei 1 metro e dividi em 4 partes. E dessas 4 partes, eu peguei 3, certo? Então, o que eu vou fazer aí, ó? Para eu achar 3/4. Só um pouquinho, deixa eu só ver aqui o que é que tá. Ah, tem alguém me chamando, peraí. Deixa eu ver quem é que tá chegando aí. Tem gente chegando. João Pedro, deu certo aí? Bom, então, ó, eu vou... Vamos voltar lá onde a gente estava. Peraí, cadê? Compartilhar aqui que eu... Então, eu quero 3/4 de metro. Eu quero pegar um tecido que tem 42 metros e dividir em pedaços com 3/4 de metro. Se eu vou dividir o metro em 4 partes e vou pegar 3, significa que o tamanho, né, que eu quero cortar o tecido é menor que 1 metro. Porque concorda que para eu pegar 3/4 de um bolo, eu pego o bolo, divido em 4 partes e dessas 4 eu como 3? Então, eu vou fazer a mesma coisa com o tecido. Eu vou pegar o tecido, ou seja, eu vou pegar 1 metro do tecido, vou dividir em 4 partes e aí eu vou comer... eu vou pegar 3 partes. Esse vai ser o tamanho do tecido, né? De cada pedaço do tecido. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é encontrar quanto é 3/4 de 1 metro. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é achar quanto que é 3/4 de 1 metro. Para isso, o que eu vou fazer? Ó, eu vou pegar 1 metro, dividir em 4 partes, aí eu descubro quanto que mede cada parte, e como é para eu pegar 3, eu vou pegar esse resultado e vou multiplicar por 3. Então, eu vou fazer a minha continha lá, ó, 1 dividido por 4. Como 1 é menor que 4, eu vou ter que colocar 0, aqui, 0 aqui. Isso aqui vai dar 2 vezes 4, 8. 10 menos 8, sobra 2. Acrescento 0. 5 vezes 4, 20. Ou seja, eu tenho 25 centímetros, né? Tenho 0,25 metros, que é igual a 25 centímetros. Esses 25 centímetros... Que isso, meu celular tá ficando doido, coitado. Tá falando sozinho. Esses 25 centímetros é a medida aqui, ó, de 1 dividido por 4. E aí, eu peguei 3 partes de 25 centímetros, então eu vou ter 75 centímetros, certo? Eu quero que cada pedaço tenha 75 centímetros. Como eu tenho 42 metros que eu quero dividir em pedaços de 75 centímetros, eu não posso misturar metro com centímetro. Então, ou eu vou pegar
dividir metro por metro, e aí aqui no caso ficaria 0,75, ou eu vou transformar 42 metros em centímetros. O que que a gente sabe? A gente sabe que 1 metro tem 100 centímetros. Então, 42 metros vai ter 42 vezes 100. Ou seja, eu vou ter 4.200 centímetros, certo? E aí, eu vou dividir 4.200 por 75. Isso aqui vai dar 5. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 7, 35. Com mais 2, 37. 420 menos 375. Vou pegar emprestado aqui. Vai ficar 10 menos 5. 1 não dá para tirar 7, então eu tenho que pegar emprestado aqui. 11 menos 7, 4. 3 tira 3, 0. Abaixo o 0, que vai dar 6. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 7, 42. Com 3, 45. Então, eu vou ter 56 pedaços de tecidos, tá? Então, ó, quantos pedaços eu conseguirei? Conseguirei 56 pedaços com 75 centímetros cada um. Alguma dúvida, pessoal? Não. Alguém fez diferente que queira comentar? Professora, o meu deu errado. Eu tô tentando ver aqui o que deu errado. Deu errado? Ó, tem uma maneira de você fazer isso que seria assim, ó. Ele quer que você corte o tecido em pedaços que tenha 3/4 de 1 metro, certo? Então, o que que você pode fazer, ó? 1 metro. Sei. Ah, já sei o que aconteceu aqui. Por que que tá coisando? Peraí, deixa eu... 1 metro tem 100 centímetros. Então, você vai achar 3/4 de 100 centímetros. Ó, quando eu estou falando de fração e eu quero achar a fração de alguma coisa, a palavrinha de a gente troca por vezes na matemática. Então, eu vou fazer 3/4 de 100 vezes 100. Aí, o que que eu faço? Ó, 3 vezes 100, 300. Aqui, como não tem nada embaixo, é como se fosse 1. 4 vezes 1, 4. Então, eu vou pegar 300 e vou dividir por 4. 300 dividido por 4 vai dar 7 vezes 4, 28. 30, 28, sobra 2. Abaixo 0, ah lá, ó. Deu 75 centímetros. Aí, o que que você quer fazer? Você quer pegar 42 metros e dividir em pedaços de 75 centímetros. Mas eu não posso misturar a unidade de medida. Então, ou eu tenho que transformar o centímetro em metro, ou o metro em centímetro. Para transformar centímetros em metros, eu vou dividir por 100.
E para transformar metro em centímetro, eu vou multiplicar por 100, tá? Se eu pegar 75, que é o centímetro, para transformar em metro, quando eu divido por 100, eu desloco a vírgula para a esquerda. Quantas casinhas? 2, porque eu tenho 2 zeros aqui, ó. Então, eu vou ter que pegar a vírgula que está escondidinha aqui atrás do 5, vou ter que andar 2 casinhas para trás. E aí, ó, isso aqui, que era 75 centímetros, vai ficar 0,75 metros. Só que aí, eu vou fazer o quê? 42 dividido por 0,75. Muita gente se enrola quando vai dividir com vírgula aqui na chave. Então, o que eu acho mais fácil para o aluno? Ao invés de transformar os centímetros em metro, a gente transforma o metro em centímetros. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 42 metros e para passar de metro para centímetro, eu tenho que multiplicar por 100. Então, eu vou fazer 42 vezes 100. Aí, eu vou ter 4.200 centímetros. Deu para entender o que eu fiz aqui, gente? E aí, ó, o que eu faço agora? Agora, eu vou pegar os 4.200 e vou dividir por 75. Assim, eu não vou trabalhar com vírgula, ó. Aí, 5 vezes 5, 25. 35 com mais 2, 37. Que vai sobrar os 45. Olha lá, ó. Agora, eu fiz a continha sem precisar trabalhar com vírgula, tá? Então, essa é a segunda maneira de fazer isso, ó. Então, o que eu fiz? Primeiro, eu achei quanto que era 3/4 de 100 centímetros. Então, primeiro eu transformei 1 metro em centímetros. Aí, eu achei 3/4 de 100 centímetros, que deu 75 centímetros. Peguei 42 metros e transformei em centímetros. Como? Multiplicando por 100. Então, 42 metros corresponde a 4.200. Daí, eu peguei os 4.200, dividi pelo tamanho que eu quero de tecido e encontrei a quantidade de pedaços. Ficou mais claro agora ou ainda tem dúvida? Ficou mais claro. Ótimo. Então, vamos agora para o próximo, tá? Deixa eu só fazer um negócio aqui. Que é por isso que não tá dando certo aqui o que eu tô fazendo. Ai, como que chama esse negócio? Bom, nesse daqui tá dizendo o seguinte: depois que percorri 3/5 de uma estrada de 600 quilômetros, parei no posto de gasolina e abasteci meu carro, ficando com 3/4 do tanque. Ao chegar ao final dessa estrada, estava com metade do tanque. Quantos quilômetros percorri depois que saí do posto? Bom, primeiro, ele tinha percorrido 3/5 de 600 quilômetros. Então, quantos quilômetros percorri?
O que eu vou ter que fazer aqui? Essa é a primeira pergunta. Eu sei que a estrada tem 600 quilômetros, então o lugar onde eu vou fica longe 600 quilômetros. Eu percorri 3/5 dessa distância e aí parei no posto. Parei no posto, abasteci e fui embora para eu chegar no meu destino, tá? Então, até chegar no posto, eu tinha percorrido 3/5 então, vezes 600 quilômetros. Aqui tem duas maneiras de eu fazer. Ou eu faço 600, divido em 5 partes. Então, ó, faço isso. E o que der, eu multiplico pela quantidade de partes. Então, 600 dividido por 5 vai dar 120. 120 vezes 3, 360 quilômetros. Então, até chegar no posto, eu tinha percorrido 360 quilômetros, tá? Ou a segunda forma de fazer isso aqui é 3/5 de 600. Aí eu faço, ó, 3 vezes 600, 1.800. Aqui, como não tem nada, eu considero que é 1. 5 vezes 1, 5. E se eu pegar 1.800 e dividir por 5, vai dar os mesmos 360 quilômetros até o posto. Aí eu parei no posto, abasteci e segui a minha viagem e cheguei onde eu queria chegar. Bom, ele pergunta: quantos quilômetros percorri depois que saí do posto? Se a viagem inteira tem 600 quilômetros, até chegar no posto eu já tinha percorrido 360, então o que falta para eu chegar é a diferença entre 600... Ai, meu Deus, não posso atender. Entre 600 e 360. Então, ó, 0 tira 0, 0. 0 não dá para tirar 6, a gente pega emprestado aqui. 10 menos 6, 4. E 5 menos 3, 2. Então, depois que eu saí do posto, eu andei 240 quilômetros. Respondi a primeira pergunta. Aí ele perguntou assim: que fração do tanque de gasolina foi gasto nesse trecho? Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Opa. Peraí que deu problema aqui na hora de compartilhar. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que pegar, para achar a fração, então a pergunta é: que fração eu andei do posto, que fração do tanque de gasolina foi gasto nesse trecho? Bom, eu cheguei no posto e abasteci meu carro. E aí eu saí do posto com 3/4 de tanque. E cheguei no meu destino com metade do tanque. Então, que fração que foi gasto? Eu tenho que pegar o que eu tinha menos o que eu fiquei, que eu vou descobrir quanto eu gastei. O que aconteceu aqui, ó? Eu estou fazendo uma subtração de fração.
Eu só posso somar ou subtrair fração se os denominadores forem iguais. Então, eu vou ter que achar o mínimo múltiplo comum entre 4 e 2. Aqui tem várias maneiras de fazer, mas eu vou fazer de duas maneiras aqui, tá? A primeira, porque é a que eu quero que vocês pratiquem, porque essa vai resolver qualquer soma de fração, é achar o mínimo múltiplo comum. Professora, não tá dando para ver a tela. Ah, não tá compartilhando? Ai, perdão, desculpa. Deixa eu ver o que aconteceu. Agora tá, né? Sim. Então, ó, eu vou achar o mínimo múltiplo comum entre 4 e 2. Como que eu faço isso? Ó, escrevo os denominadores um do lado do outro, separados por vírgula. Passo um traço vertical e do lado de cá eu vou dividir esses números por números primos. Então, a gente sabe que o único número primo que a gente tem par é o 2. E que a condição para se dividir por 2 é que o número que a gente vai dividir seja um número par. 4 e 2 são números pares, ó, então eu posso dividi-los por 2. Aí eu vou fazer 4 dividido por 2. Faço a continha lá, né? 4 dividido por 2. Quantas vezes 2 dá 4? 2, né? E aí, ó, 4 tira 4 dá 0. Aí, o que que eu faço? Venho aqui embaixo do 4 e coloco o resultado da divisão, 2. Aí, eu vou fazer a mesma coisa com 2. Vou pegar 2 e dividir por 2. Se a gente fizer a continha, vai dar 1. Então, eu vou colocar o resultado 1 embaixo do 2. Essa divisão só termina quando tudo que tiver aqui, ó, então tudo que tiver aqui do lado esquerdo do traço for igual a 1. Então, o 2 é número par, então eu posso dividir ele de novo por 2. E aí, 2 dividido por 2 vai dar 1. Copio o 1. Agora ficou tudo 1. Então, eu paro e faço o quê? Ó, passo um traço e multiplico. 2 vezes 2, 4. Então, 4 é o mínimo múltiplo comum de 4 e 2. Aí, ele vai ser, então, o nosso novo denominador. Então, o que que eu vou fazer? Ó, eu tenho duas frações, então eu vou desenhar aqui embaixo duas frações. Embaixo de cada uma, eu vou colocar o novo denominador, que é 4. E aí, ó, eu pego o novo, divido pelo antigo e o que der eu multiplico. 4 dividido por 4, 1. 1 vezes 3, 3. 4 dividido por 2, 2. 2 vezes 1, 2. Agora que os denominadores ficaram iguais, eu vou fazer o quê? Conservo o denominador, que é 4, e faço a continha com os numeradores. 3 tiro 2 dá 1. Então, a fração que foi gasto no percurso foi 1/4, tá? Eu falei para vocês que tem algumas maneiras que a gente pode fazer isso, né? Falei como que eu quero que vocês praticam, mas até vocês praticarem, qual que seria o outro jeito? Eu poderia achar o mínimo múltiplo comum separado, ao invés de eu fazer ele assim, ó, em forma fatorada. Então, eu tenho lá a fração 3/4 menos a fração meio. Então, o que que eu ia fazer para achar o mínimo múltiplo comum de 4 e 2? Eu poderia anotar quais são os múltiplos de 2
e quais são os múltiplos de 4. Lembrando, múltiplo é o resultado da multiplicação. Então, o que eu posso fazer? Vou lá na tabuada do 2 e anoto os resultados dela. Ó. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 7, 14. E por aí vai. Faço a mesma coisa com o 4. Então, eu tenho 4, 8, 12, 16, 20. E vai até o infinito. Aí eu vou olhar quais são os números que tem na tabuada do 2, que também tem na tabuada do 4. Ó, tem o 4, tem o 8, tem o 12, vai ter o 16, vai ter o 20, tá? Mas desses que tem, qual é o menor de todos? É o 4, né? Que é o que apareceu primeiro. Aí, ó, eu faço a mesma coisa. Divido e o que der, multiplico. 4 dividido por 4, 1. 1 vezes 3, 3. 4 dividido por 2, 2. 2 vezes 1, 2. Uma outra maneira de fazer isso aqui, se você ficar na dúvida, eu divido, eu multiplico, o que é? Você não quer transformar as frações com o mesmo denominador? Então, você não quer fazer com que as duas fiquem com denominador 4? Porque você já viu lá que o mínimo é 4? O que você vai fazer? Você vai achar uma fração equivalente em que o denominador é 4. 3 quartos, ó, o denominador já é 4, então eu não preciso de mexer com ele. Agora, meio, eu quero que o denominador fique 4. Então, a gente fez uns exercícios aí para trás que perguntava assim, como eu encontro frações equivalentes? Aí a gente chegou na seguinte conclusão, que ou eu multiplico o numerador e o denominador por um mesmo número, ou eu divido. Então, o que eu vou fazer aqui? Se é 2 e eu quero que fique 4, o número aumentou. Se aumentou, é porque eu multipliquei. Eu multipliquei 2 por quanto para dar 4? Multipliquei por 2, ó. 2 vezes 2 dá 4. Então, o que eu vou fazer com o numerador? A mesma coisa. 1 vezes 2 dá 2. Pronto, ó. Eu achei a fração equivalente a meio, que o denominador era 4. Aí é só eu colocar lá, ó. Que vai dar os mesmos 1/4, tá? Então, ou você pode pegar, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, com todos, ou aquelas frações que você quer fazer que fique com o denominador lá que você precisa, você vai descobrir por que número que você multiplicou ou dividiu para chegar naquele denominador. Deu para entender? Pessoal? Sim. Ótimo. Sim. Deu? Tá. O próximo é assim. Meu avô tem um pequeno terreno em que vai fazer uma horta. Ele preparou 5 dozeavos desse terreno. Então, ele pegou 5 dozeavos do terreno para fazer a horta. O que significa 5 dozeavos do terreno? Significa que ele pegou o terreno, dividiu em 12 partes e multiplicou por 5. Pegou 5 dessas partes. Mas, apesar dele ter feito isso com o terreno, ele acabou plantando em apenas 3/4 da parte preparada. Então, o que ele fez? Ele pegou a parte preparada, que era quanto? 5 dozeavos.
E dessa parte, ele pegou 3 quartos. Então, o que ele fez? Ele pegou 3 quartos da, eu falei agora há pouco, da, de, do, né? Quando estou trabalhando em fração, é vezes. 3 quartos da parte preparada, que era 5 de 12. Pronto, ó. Agora eu tenho aqui uma multiplicação de frações. Então, o que eu vou fazer? Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 3 vezes 5, 15. 4 vezes 12, 48. Então, ele pegou os 5 dozeavos do terreno, dividiu em 48 pedaços e pegou 5. Fica muito difícil da gente enxergar isso aqui. Por quê? Porque o numerador e o denominador estão com números muito grandes. Então, eu posso simplificar essa fração. O que é simplificar essa fração? Dividir o numerador e o denominador por um mesmo número, tá? E quando eu fizer isso, a divisão tem que dar como resultado um número inteiro e não pode sobrar resto, certo? Isso é achar uma fração equivalente, onde o numerador e o denominador são representados por números menores que esse. Então, ó, dividir por 2 eu não posso, por quê? Porque esse número é par, esse número é ímpar. E a gente já viu que a divisão só dá número inteiro, quando eu divido por 2, se o número for par. Então, eu não posso. Então, eu vou tentar dividir isso aqui por 3, ó. 15 dividido por 3 dá 5. Será que 48 dividido por 3 dá certo? Eu vou dividir 4 por 3, vai dar 1. 4 tira 3, sobra 1. Abaixo 8. 18, que dá 6. Ó, deu resto 0 e o resultado foi um número inteiro, foi um número sem vírgula. Então, agora, deu certo, eu coloco lá 16. Será que tem jeito de eu dividir isso de novo? Eu sei que o 5 só tem na tabuada do 5, então, para dar certo, eu só posso dividir ele por 5. Lá na tabuada do 5 tem resultado 16? Não, porque lá tem 5, 10, 15 e 20. Então, se eu dividir 16 por 5, vai dar um número com vírgula. O que significa? Que não tem mais divisor comum aqui, ó. Tá? Então, agora eu paro. Ou seja, a fração do terreno que ele plantou foi 5 de 16. Então, ele pegou o terreno, dividiu em 16 partes e plantou em 5 dessas partes. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Galera? Professora, não tenho dúvida não, tá? Ok. Nem eu. Não? Ótimo. Aí tá assim, ó. Compare as figuras a seguir. A gente tem aqui o desenho de 3 figuras, tá? Elas começaram a ser divididas, porém, as pessoas não dividiram certinho aqui. Então, o que a gente vai observar? Como é que eu faço para dividir essa quantidade aqui em partes do mesmo tamanho, né? Porque é para representar por fração. E fração é divisão em partes iguais. Se eu observar aqui, ó, se eu passar um traço, esse pedaço vai ser o mesmo tamanho desse. E esse pedaço aqui, ó, se eu dividir ao meio, vai ficar mais ou menos, né? Porque sem régua. Então, se eu dividir esse pedaço mais ou menos ao meio,
vai acontecer o quê? Ó, vai ficar dividido em partes iguais. Então, eu tenho quantas partes aqui no total? 1, 2, 3, 4, 5. Então, o denominador dessa fração é 5. E quantas partes eu peguei? O que está colorido. 1, 2, 3. Então, eu peguei 3 de um total de 5. Essa fração aqui, ó, se eu vier aqui e traçar uma linha, vai acontecer a mesma coisa, vai ficar do mesmo tamanho, né? E aí, esse pedaço aqui, ó, é do mesmo tamanho desse. E o que eu observo? Que esse pedaço aqui, ó, que corresponde a uma parte desse, eu preciso de duas dessa, certo? Então, para eu ter uma parte cinza, eu preciso de duas amarelas. Eu vou ter que dividir isso aqui no meio. Então, aí eu fiquei com essas duas. E vou ter que pegar cada parte dessa e vou ter que dividir no meio cada uma, ó. Já que cada parte dessa tem duas. Então, ó, daqui até aqui tem duas, daqui até aqui tem duas. Pronto, qual que é a minha fração? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Denominador é 10. Dessas 10, quantas partes eu peguei? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu peguei 6 de 10. Aí eu tenho essa figura, que eu vou fazer a mesma coisa. E, ó, cada pedaço desse corresponde a cada pedaço desse. Então, é só eu dividir igual, né? Aí eu vou ficar com quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, só que aí eu não dividi só no sentido horizontal. Eu dividi também no sentido vertical. Então, quantos quadradinhos eu vou ter? Aqui eu vou ter que corrigir, desculpa. Quantos quadradinhos eu vou ter? Eu vou ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 no sentido horizontal. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 no sentido vertical. Então, eu tenho 10 vezes 10, ou seja, eu tenho 100 quadradinhos. Então, o meu denominador vai ser 100. E o meu numerador? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 10 vezes 6, 60 quadradinhos. Aí a gente já representou as frações. Aí ele fala assim, o que você pode afirmar sobre a parte pintada de cada uma? Se escrevemos a fração correspondente à parte pintada de cada figura, teremos a mesma fração? O que muda em cada representação? Ó, 3/5 é o mesmo tamanho que 6/10, que é o mesmo tamanho que 60 centésimos. Ó, se eu observar aqui a figura, o que eu vou ver? Ó, o retângulo das três é do mesmo tamanho. Elas foram divididas em partes iguais. E em todas, apesar de eu pegar de forma diferente, ó, de eu dividir em forma diferente, em todas eu peguei a mesma quantidade. Então, o que a gente pode falar sobre a parte pintada de cada figura? Elas representam a mesma quantidade. O que muda... Entendido, câmbio, desligo. O que muda é a forma
de representação. Elas são equivalentes. Então, o que mudou em cada figura? A forma como eu dividi